homem que Flávio Bolsonaro escolheu para bancar os seus sonhos políticos, ele acabou de se transformar no maior pesadelo da sua candidatura. O Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, acabou entregando novos documentos à Polícia Federal e também à Procuradoria-Geral da República, detalhando o esquema de 60 milhões ligados ao filme do Bolsonaro. 60 milhões de reais. E o nome de Flávio, ele aparece no meio disso tudo, mas o que poucos estão contando é o que está dentro desses documentos, para onde esse dinheiro foi e quem estava do outro lado recebendo. E por que que isso acaba afetando ou pode decretar o fim da pré-campanha mais ambiciosa da direita brasileira. Fica comigo porque nos próximos minutos você vai entender por que o próprio aliado de Flávio ele acabou se tornando a sua maior armadilha e por que o clã Bolsonaro nunca esteve tão perto do colapso total quanto ele está agora. Agora vamos entender o tamanho dessa bomba. O Vorcaro, ele não entregou apenas as palavras não, ele entregou documentos, ele entregou detalhes, fluxo de dinheiro e o caminho que esse dinheiro percorreu é simplesmente revelador. Segundo informações apuradas, os recursos negociados chegavam até Ravengate, que é um fundo localizado lá nos Estados Unidos, e quem gerenciava esse fundo? Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o dinheiro ele saía de Vorcaro, cruzava o Atlântico e chegava nas mãos de um homem diretamente ligado ao clã. E a pergunta que a Polícia Federal faz agora é simples e devastadora. Esse dinheiro foi mesmo usado para produzir um filme ou ele serviu para outra coisa? E até agora, nenhuma prova concreta de que os recursos chegaram à produção foi apresentada. E é justamente esse silêncio que está destruindo o Flávio por dentro. E o que vem a seguir é ainda mais grave. Para você entender por que isso é tão explosivo, você precisa voltar ao momento em que os áudios vazaram. O Flávio Bolsonaro, senador da República e pré-candidato à presidência, ele foi gravado pedindo dinheiro a Vorcaro para financiar o filme. Filme que acaba retratando a trajetória do pai, Jair Bolsonaro. Aquilo sozinho já, é claro, seria suficiente para abalar qualquer candidatura. Mas o Flávio, ele sobreviveu ao primeiro impacto, redirecionou o discurso e partiu para o ataque contra o STF e contra o Lula. Tentou mudar o assunto e por algumas semanas pareceu que ia conseguir. Só que o Vorcaro, ele não parou, ele continuou colaborando, continuou entregando documentos e agora, com novos anexos nas mãos da Polícia Federal e também da PGR, o terreno que Flávio pensou que tinha escapado está desabando debaixo de seus pés. E a reação da campanha diante disso acaba revelando o tamanho do desespero. A campanha de Flávio Bolsonaro montou uma força-tarefa. E isso não é uma figura de linguagem, não. Isso é o que está acontecendo, o que está sendo reportado agora. Aliados do senador passaram a questionar e a pressionar o advogado de Vorcaro, Sérgio Leonardo, buscando informações sobre o conteúdo dos novos anexos que foram entregues às autoridades. E o foco principal dessa operação de inteligência improvisada é descobrir o que exatamente Vorcaro disse sobre o filme. Quais nomes foram citados, quais valores foram detalhados, quais provas foram anexadas. Pensa bem, um pré-candidato à presidência da República usando a sua rede de aliados para monitorar a delação de um banqueiro. Isso por si só já diz tudo sobre o tamanho da crise, e enquanto essa força-tarefa ela trabalha nos bastidores, tentando, é claro, apagar o incêndio, o fogo ele continua se espalhando para outros cantos da campanha, e o efeito dominó já começou. E é claro que o primeiro dominó a cair foi a escolha do vice. Essa decisão, que deveria ter sido tomada com calma e estratégia, foi empurrada para julho e depois para meados de julho. Agora, por causa direta do caso Vorcaro. Os partidos do chamado Centrão, que seriam peças fundamentais para fortalecer a chapa, estão com o freio de mão puxado.
Ninguém quer assinar embaixo de uma aliança com Flávio, enquanto a Polícia Federal ainda está vasculhando documentos que foram ligados ao seu nome. Os progressistas têm seu próprio problema. O senador Ciro Nogueira foi alvo de busca e também apreensão recentemente. O União Brasil, ele tem outro. Seu presidente, Antônio de Rueda, é apontado, é claro, como alguém que manteve as relações com o próprio Vorcaro e ele pode ser também citado na delação. Entre outras palavras, os aliados que o Flávio precisa também estão com água, ó, no pescoço. E o nome que acaba sobrando como vice diz muito sobre o momento da campanha. E nos bastidores, o nome mais bem avaliado para ocupar a vaga de vice é o da senadora Tereza Cristina, do PPP do Mato Grosso do Sul. Um perfil técnico ligado ao agronegócio que serviria para equilibrar uma chapa que está em desequilíbrio político total. O próprio Flávio, ao ser questionado sobre o assunto no debate do grupo Voto na segunda-feira, confirmou que quer sim uma mulher na chapa e que o prazo para definição é 14 de agosto. Mas o que chama atenção não é o que ele disse, é o que ele não disse. Nenhum nome, nenhum acordo fechado, nenhuma aliança que foi confirmada. Para um pré-candidato que se apresenta como alternativa real ao governo Lula, bom, essa indefinição, é claro, é um sinal muito claro de fragilidade. E enquanto a chapa ela não se forma, o discurso de Flávio foi numa direção que, é claro, merece muita atenção redobrada. E na tentativa de reconquistar o eleitorado de direita e também de desviar o foco do escândalo, o Flávio Bolsonaro subiu o tom dos ataques e no debate de segunda-feira voltou a defender a redução da maioridade penal, criticou decisões do STF com uma linguagem cada vez mais agressiva e ele fez também declarações gravíssimas associando o presidente Lula e o ministro Flávio Dino ao crime organizado sem apresentar qualquer prova. Chegou a dizer textualmente que Lula parece que é o chefe do PCC e insinuou, inclusive, que o Flávio Dino só conseguiu entrar no Complexo da Maré porque tinha autorização do tráfico. São acusações sem embasamentos, feitas num palanque político claramente calculadas para inflamar a base, mas essa estratégia tem um custo muito alto e esse custo vai aparecer na hora que o Flávio menos espera. E é claro que o custo dessa estratégia é o seguinte: ao atacar o STF de forma cada vez mais radical, o Flávio ele acaba afastando exatamente os eleitores de centro que ele precisaria conquistar para vencer uma eleição presidencial. A base bolsonarista já está com ele. O problema é que essa base sozinha não vai eleger ele presidente. Para chegar ao segundo turno com chances reais, o Flávio ele precisaria ampliar o eleitorado, não apenas manter o núcleo duro. Cada vez que ele compara Lula ao PCC, cada vez que ele insinua que um ministro do Supremo tem relações com o tráfico, ele acaba fechando uma porta com o eleitorado moderado que ainda está observando. E enquanto isso, o caso Vorcaro continua vivo, continua produzindo documentos, continua chegando às autoridades e tem um detalhe nessa história que quase ninguém está te contando. E esse detalhe é o seguinte: a Polícia Federal acabou analisando os documentos mais recentes de Vorcaro e acabou concluindo que eles não trouxeram novidades substanciais em relação ao que já era conhecido. Isso pode parecer, claro, um alívio para a campanha de Flávio, mas não é não, tá? Porque o que já era conhecido é muito grave o suficiente. Um senador pedindo 60 milhões a um banqueiro, esse dinheiro indo para um fundo nos Estados Unidos, gerido pelo clã Bolsonaro, sem comprovação de uso na produção do filme, isso já estava na mesa antes mesmo dos novos anexos. O fato de Vorcaro continuar entregando documentos, continuar, é claro, colaborando, continuar atualizando a sua delação, significa que ele ainda tem coisas para dizer. E a campanha de Flávio sabe muito bem disso. E é por isso que a força-tarefa continua operando. É por isso que o nervosismo não vai passar nunca. E o que está por vir pode ser ainda mais devastador. E é nesse cenário de colapso que o Flávio Bolsonaro tenta se reposicionar como o grande nome da oposição para 2026. A estratégia do PL é muito clara, que é usar as próximas semanas para reconstruir sua credibilidade,
consolidar a aliança com a União Brasil e também progressistas e apresentar Flávio como alternativa viável ao governo Lula. Mas os próprios dirigentes dessas siglas estão simplesmente cautelosos, estão esperando, estão medindo, porque ninguém vai querer embarcar num projeto que pode afundar antes mesmo de sair do porto. E enquanto os aliados estão hesitando, enquanto a delação acaba avançando e enquanto a chapa ela permanece sem um vice, enquanto os ataques em prova se acumulam, uma pergunta vai tomando espaço cada vez maior nos bastidores da política brasileira. Essa candidatura ainda tem futuro? E essa resposta para essa pergunta está no que acontece nos próximos dias. Então, o que está em jogo aqui vai além do Flá Bolsonaro. O que está em jogo é o futuro do projeto político do clã Bolsonaro. O Jair, ele já está inelegível. O Eduardo está lá na mira das investigações. E o Flávio, que era a aposta para manter o nome da família na disputa presidencial, está no centro de um escândalo que acaba envolvendo dinheiro, muito dinheiro, né? Um banqueiro delator e um filme que pode ter servido para muito mais do que contar uma história. O Vorcaro era o aliado, acabou virando o problema. O filme era o símbolo, virou a evidência. E a candidatura que era a esperança do clã, é claro, pode estar se tornando a sua própria sentença. Então, se você chegou até aqui, já sabe, né, que essa história ainda não acabou. Então, compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o tamanho do que está acontecendo. Já deixa o like, isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque quando os próximos capítulos dessa história chegarem, você vai querer estar aqui. Até o próximo vídeo!